Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e hoje nós vamos falar sobre a água, né? Vamos falar da água como um solvente natural e também vamos conhecer o ciclo da água, tá bom? Esse assunto está entre a página 8 e 12 do livro de vocês, tá bom? Aí o que acontece? Hoje a gente vai trabalhar essas páginas de 8 a 12, mas vamos fazer a atividade da semana passada e dessa semana. Mas não se preocupem não, que não é muito, tá bom? Então, vamos lá? Começando. Bom, a água como solvente. Eu acho que todo mundo já deve ter realizado essa tarefa, né? Você pegou lá um suquinho em pó, misturou ele com água e ele virou aquele refresco, né, gostosinho. Então, o que foi que houve com o suco em pó? Né? Ele foi dissolvido, né? Ele foi dissolvido na água. E que outras bebidas podemos preparar dessa mesma maneira? A gente faz muito isso na nossa vida, né? A gente pode misturar o leite na água, o achocolatado na água, o café na água. Por isso que a água é chamada de solvente natural, porque ela dissolve, tá certo? E o que é esse processo, né? O que é esse processo? Bom, antes de eu falar um pouco sobre esse processo, vamos ver aqui. A água é conhecida como um solvente universal devido à sua abundância no planeta e à capacidade de dissolver diversos solutos. Caraipapa explicou aos meninos que, por meio da indústria, muitos produtos são fabricados utilizando a água como solvente, como tintas, álcool doméstico, sucos e etc. Esses produtos são soluções, ou seja, um soluto dissolvido em um solvente, tá? Um exemplo aqui é o sal, né? O sal, nesse caso, é o soluto e a água é o solvente. Você botar água com sal ali para fazer um macarrãozinho, né? Um arrozinho, pronto. A água, agindo como solvente, realiza uma tal chamada de solvatação do soluto. Aí lá em cima tem dizendo que é solvatação. Ocorre quando as moléculas do soluto ficam rodeadas pelas do solvente, dissolvendo-os, tá bom? Dessa forma, a água incorpora gosto, cor, né, consistências e outras características do soluto, tá? Aí, ó, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O soluto é aquilo que está em menor quantidade e o solvente é aquilo que está em maior quantidade. Quando eu junto tudo, eu tenho uma solução, tá bom? Aqui tem um exemplo de como seria o comportamento das moléculas nisso aí. Então, eu tenho o açúcar com as suas moléculas todas juntinhas, cristalizadas, e ao chegar na água, essas moléculas elas vão começar a se soltar, tá certo? Se misturando na água, e no final ela fica toda, né, em todo o corpo da água. Isso acontece porque as moléculas daquilo que, no caso, suco em pó, ou no caso da água e do açúcar, que a gente acabou de ver os exemplos, essas moléculas elas vão se incorporando às moléculas da água. Elas vão, sabe, assim, se aglomerando com as moléculas da água, formando uma união, tá bom? Existem vários solventes no nosso dia a dia. Então, quando a gente pinta a nossa unha e usa aquele removedor, né, de esmalte, aquilo ali também é um solventezinho. Você vai lá e meio que dissolve, trazendo aquele esmalte que você já não quer mais para o algodão. Outro solvente que a gente usa muito no nosso dia a dia é quando a gente pinta a casa, suja no chão, principalmente tinta óleo. A gente vai lá, compra o solvente, limpa, que ele vai diluindo, trazendo aquilo de volta, né? Tá sequinho, vai trazendo, vai deixando molinho. Você consegue arrastar com um paninho, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água, tá? O ciclo da água, ele é formado por algumas etapas, como a condensação. Vou falar de baixo para cima. A evaporação. A gente já conhece a evaporação, não é isso? A gente viu na aula passada o que é evaporação. A transpiração, tá? Toda essa água entra em estado de vapor, sobe, fica lá. Quando a temperatura muda, né? Uma temperatura começa a esfriar,
aquele vapor começa a se condensar. E se esfriar mais ainda, ele precipita, né? Precipitação é chuva, tá? Existem 3 formas de precipitar: chuva, neve e granizo, tá certo? Mas as 3 são precipitações. O que vai mudar de uma para outra é a temperatura do ambiente. Se tiver calor, chuva. Se tiver frio, muito frio, granizo. E se tiver ainda mais frio ainda, uma temperatura bem, sabe, bem próxima do zero, abaixo de zero, neve, tá bom? Depois que precipita, toda essa água vai escoar, né? Ela vai escoar. Vai haver vários escoamentos. E ele tem 2 caminhos. Ou infiltra para o solo, ou corre para um curso d'água, tá? Ou infiltra no solo, vai para o lençol freático, ou fica na superfície e segue o rumo, tá bom? Aqui eu trouxe outro exemplo. Dessa vez eu acho assim, com as setinhas, né? Fica mais fácil aqui, ó. Você primeiro evapora, né? Então você condensa, segue a seta, tá? Evapora, condensa. Essa condensação vai aí reunir também vários vaporzinhos, né? Das transpirações das árvores. Depois que condensa, precipita, tá? Depois que precipita, parte da água infiltra e a outra parte fica na superfície. Ok? Ótimo. Masaru explicou a Ita o ciclo hidrológico, o ciclo da água no meio ambiente. A água no estado líquido está presente na natureza em rios, mares e oceanos. A maior parte da água da Terra é composta por água. Dessa forma, ela passa por um ciclo que permite sua reutilização nos processos naturais. Então, a água presente aqui na Terra está sempre indo e voltando, indo e voltando. É isso que ele está querendo dizer. E essa água, ela vai acontecendo através da transpiração das plantas, a evaporação, aí tem a precipitação, a ida para os lençóis freáticos, a ida para as superfícies, que vai dar origem a rios, córregos, lagos, tá certo? O ciclo hidrológico, ele é muito importante para a manutenção do ecossistema. Atualmente, por exemplo, a manutenção da energia pela cadeia alimentar, uma vez que os seres produtores dependem da água para realizar fotossíntese. Então, na cadeia alimentar, eu tenho produtor, consumidor e decompositor, certo? Ai, meu Deus, acabei de falar. O produtor são as plantas, tá? As plantas. Então, para que as plantas fiquem saudáveis e consigam realizar a sua função, fotossíntese, troca gasosa, tem que lembrar que a fotossíntese é muito importante, viu, minha gente? Porque as plantinhas, elas liberam o oxigênio que a gente respira e elas absorvem o gás carbônico que a gente põe para fora, tá? Então, vamos lá. Aquelas plantinhas ali, né, na base da cadeia alimentar, elas são produtoras, elas precisam que o ciclo da água aconteça, ela precisa da chuva, ela precisa, né, da água infiltrada no solo para ela poder absorver. As produtoras, elas são a primeira alimentação dos consumidores. Aí tem o consumidor primário, secundário, terciário, que são os animais, né? Que aí tem os animais, os herbívoros, né, que comem só planta. Então, aí depois dos herbívoros, a gente tem os carnívoros, né, que comem os outros animais. E tem os decompositores. Depois que todo mundo morre, ele vai lá e decompõe aquilo ali tudo. Agora imagina, eu tenho as plantas e um mundo sem plantas. Se eu não tenho plantas, aí vamos lá. Primeiro, se eu não tenho água, eu não tenho planta, tá? Se eu não tenho planta, eu não tenho a primeira alimentação da cadeia alimentar, tá? E aí, se eu não tenho os animais, os consumidores de primeira ordem, como os de segunda ordem vão sobreviver, os terceiros e os decompositores? Vão decompor o quê se não existe água? Então, a água é fundamental para o equilíbrio da vida, tá certo? O vapor da água na atmosfera também determina a qualidade do ar. Um ar muito seco, né, quando ele entra nas nossas narinas, ele incomoda. Então, é preciso que a gente tenha vapor d'água no ar para que esse ar ele seja mais confortável ao entrar para o nosso organismo, tá certo? Aí tem que uma conversinha. Com esse ciclo, a água nunca vai acabar.
Aí o outro diz, não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Vamos lá. A gente tem apenas 1% de água doce acessível. Por quê? 97% da água que existe no mundo é salgada. A gente não pode beber água salgada, tá certo? Somente 2% desses 97% é salgada, somente 3% é doce. Desses 3%, 2% está congelada. Morreu. A gente só tem 1% de água acessível. E eu já vi dados que dizem que é só 0,5%. Então, essa abundância de água que você vê é muito pouca. E a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar para que esse ciclo ele funcione. A partir do momento que eu desmato, que eu queimo, que eu jogo lixo, que eu faço mal ao meio ambiente, eu vou comprometer o ciclo de chuva. Quando eu comprometo o ciclo de chuva, eu vou comprometer o ciclo de água. E aí eu posso prejudicar a quantidade de água disponível na Terra. Para vocês terem ideia, minha gente, já existem alguns países que eles têm tantos problemas com acesso à água doce, né, à água potável, que eles entram em conflito, briga. Existem países que a água já é privatizada. Olha, coisa séria, minha gente, tem que prestar atenção. Nós vivemos num país que tem muita abundância de água. O Brasil tem muitos rios. A gente não nota isso, tá? Eu não sei se é 12 ou é 18% da água do mundo está no Brasil. Mas a gente tem que ficar atento. Não é porque a gente tem bastante água que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. A gente tem que conservar o tempo inteiro. Então, precisamos economizar água em casa. Sempre fechar a torneira na hora que for escovar os dentes. Não usar a mangueira para lavar carro, certo? Ao lavar os pratos, deixar os pratos de molho para não ficar com aquela água, aquela torneira aberta e você esfregando ali. Deixar sempre uma aguinha nos pratos para ir já amolecendo, para quando você for lavar, já sair rápido. Aproveitar a água da chuva para aguar planta, para lavar carro, para lavar calçada, para lavar terraço, tá? Se você puder, ótimo. Cuidado com os vazamentos, porque uma torneira pingando, um cano pingando, é muita água desperdiçada, tá bom? O que você tem feito para evitar o desperdício de água, né? Então, o que é que você tem feito, né? Pense, como é que é o seu banho? Será que você fecha o chuveiro na hora que você está se ensaboando? Aqui mesmo no Brasil, existem vários lugares que as pessoas não têm acesso à água. Então, é importante que a gente seja coerente, né? Preservar para que nunca falte, tá certo? Pronto. Encerrando a aula de hoje, o código da aula de hoje é evaporação, tá bom? Coloque seu nome, sua série e sua turma lá no meu Instagram para você ter sua presença garantida, tá? E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão responder as questões que estão no manual de vocês, da página 4 até a página 12. Não precisa fazer o experimento, não precisa, não faça, tá? Lá na correção eu te explico e a gente faz junto, mas não precisa fazer não. Pula o experimento. Você vai responder as questões já da aula passada, né, que é os estados físicos da água, e dessa aula de hoje. Então, da 4 a 12, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu Instagram, Prof. Samantha Costa. Meus amores, até daqui a pouco no vídeo de correção, beleza? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.